Oi, tudo bom? Vim aqui falar mais um pouco sobre medo. Fiz mais um resumo aqui da parte do livro que eu tô lendo. Essa parte que ele explora mais especificamente os tipos de medo, que existe o medo que é um medo falso, e existe o medo que ele é autêntico. Existe uma grande diferença entre esses dois medos, entre o medo falso e o medo autêntico. De que maneira você leva a sua vida? Qual sentido você leva na vida? Você vive de uma maneira prazerosa, de uma maneira onde você trabalha bem, onde você se dá bem com a sua família? Ou você vive de uma maneira onde você se obriga a fazer as coisas, como se você faça apenas para chegar em algum lugar, conversar com uma pessoa que não tem às vezes nenhum sentido para você? Que satisfação você leva na vida? Quais as condições que você dá prioridade para esse tipo de coisa? A vida é importante. Quanto mais prazerosa ela for e mais paz de espírito você tiver, maior a chance de você ter uma velhice saudável. Eu vim aqui priorizar aqui uma situação de rotina. Uma rotina que talvez você possa gostar ou uma rotina que você não goste. Qual o grau que você dá prioridade para mudar seu tipo de vida, seu estilo de vida? Será que você deixa a sua vida chegar a uma angústia? E essa tal angústia lhe trazendo medo de mudar de vida? O seu bem-estar, será que ele não está aprisionado apenas por uma insegurança? Não se deve deixar uma frustração que você passou no passado, algo que não deu certo, atrapalhar o seu futuro. E nem a insegurança do presente atrapalhar seu futuro também. Nós mesmos devemos observar como devemos agir para sair de certas situações. Qual a maneira você deve agir? Se você tem problema de relacionamento, se você tem problema no trabalho, o que você deve fazer? Se no relacionamento você gosta muito da pessoa, você tenta de outra maneira se dar bem com aquela pessoa. Ou se você não está se dando bem, é melhor procurar outro relacionamento. Se no trabalho não está bem, você não gosta daquele trabalho, você tenta uma maneira de se adaptar àquele trabalho. Procura um, um entusiasmo, procura um objetivo, procura um tipo de situação que venha melhorar a sua rotina naquele lugar de trabalho. Ou então você vai procurar outro trabalho, porque o seu destino é enfraquecer, é diminuir o seu potencial na empresa e ser demitido. E assim não valeu nada o tempo que você passou lá apenas sofrendo ali o dia todo. Não digo sofrendo assim porque às vezes você pode estar pensando que sofrimento é só um trabalho pesado, mas tem lugares que as pessoas transformam o lugar em um trabalho cansativo ali, psicológico, e você não se dá bem com arrogância, com
pessoas que estão lhe fazendo a liderança, e isso é um problema muito grave. E se você é um bom profissional, eu tenho certeza que não vai faltar lugar para você trabalhar. Aí é bom a gente sempre analisarmos o que realmente é bom para nós, porque experiências trágicas pode ser que nos tragam lições para a mudança do nosso jeito de viver. Talvez podemos amar mais, trabalhar mais, temos autorresponsabilidade. É que nem a história de gêmeos que eram filhos de alcoólatras, de um alcoólatra, que um dos gêmeos era muito pobre, só vivia na bagaceira, às vezes caía até na sarjeta, e o outro era rico. E em certo tempo chegaram para eles e perguntaram para ambos. Primeiro para o mais pobre, porque que ele era assim, ele respondeu porque o pai dele era bêbado e ele desgraçou a vida dele na cachaça. E o outro respondeu que era rico porque não queria viver aquela vida que seu pai levava. Foram duas situações diferentes. Um criou uma situação de seguir o mesmo caminho, e o outro, outra situação. Um pode ser que tenha levado pelo falso medo e o outro pelo medo autêntico. Porque você decide o lugar onde você quer chegar na sua vida. Existem muitos exemplos de pessoas que passaram por grandes dificuldades e deram a volta por cima e viraram grandes exemplos de dignidade e superação. Tiveram grandes realizações e nem por isso as suas angústias do passado lhe deixaram rastejar enquanto eles poderiam voar. E o que eles fizeram, voaram e conquistaram seus objetivos. Você tem que ter a sabedoria de trocar certos tipos de situações, como preocupações, angústia, medos. Você deve trocar isso por fé. Você deve ter paz de espírito e se encher de esperança. Porque seu medo pode ser só uma emoção falsa. O medo é de instinto humano. Nós mesmos temos esse instinto. Nós visualizamos o perigo e isso leva direto uma mensagem para o cérebro. E aí, neuroticamente, se for analisar pelas partes do cérebro, não há necessidade de explicar. Mas é assim, você vê o perigo, analisa, recebe a mensagem e pode ter certeza, você foge. E você fica às vezes nessa situação, quando o cérebro recebe essa mensagem, você fica imediatamente com um sistema nervoso abalado, com a respiração ofegante. Em situações mais extremas você desmaia, tem ataques cardíacos, assim mexendo com todo o seu sistema. Mas eu gostaria de frisar que a situação que eu quero levar aqui é a situação do falso medo. O medo pode ser visto, como já disse, como falso medo e o medo autêntico. Eu tenho um exemplo aqui, que é o exemplo que uma empresa ameaça demitir, fazer corte de funcionários. Alguns funcionários vão ter o medo autêntico e outros funcionários vão ter o medo falso. Aquele que tem o medo autêntico, ele vai tentar melhorar sua produtividade na empresa e assim a empresa visualizar e valorizar aquele empregado. O outro que vai ter um falso medo vai começar a criar paranoias e vai diminuir o seu desempenho na empresa, porque ele chegava em casa já quase depressivo, com medo de perder o emprego, e tinha insônia e tinha tanto problema, e acabou não desempenhando o seu papel
que já era, e assim acabou sendo demitido. E o que aconteceu? O medo autêntico ajudou o funcionário a permanecer na empresa, e o medo falso fez com que aquele funcionário fosse demitido. Se você também nunca sente medo, isso é um problema. Deve ter alguma coisa errada com seus sentimentos. Se proteger faz parte do bem-estar das pessoas, onde se lançar num perigo é algo muito arriscado. É um risco que às vezes não tem volta. E com isso, tem um medo saudável, respeitando todos os limites que a vida impõe, né? Você não pode ser, como se diz, nem todo mundo é feito de aço. E eu venho aqui com a palavra aqui de Mateus 16, a partir do versículo 16. Simão respondeu: Ó Senhor, é o Cristo, Filho de Deus vivo? Deus abençoou você. Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu